Jornal da Cidade. Entrevista. Eleição para o Conselho Tutelar de Andradas. Já estão abertas as inscrições para as vagas do Conselho Tutelar de Andradas e os interessados têm até o dia 3 de maio para se inscrever. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura Municipal de Andradas. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com Maria Gersi Tonholo, ela que é a atual vice-presidente do Conselho Tutelar de Andradas. Maria Gersi, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia. Vamos falar desse assunto porque, olha, falou em concurso público, falou em opção, né, possibilidade de trabalho, toda a cidade já fica aí antenada e querendo saber dos detalhes. Como é que é essa eleição para o Conselho Tutelar? Como é que funciona todo esse processo? Explica, por favor, para o ouvinte da Rádio Vinícola. Então, essas eleições acontecem de 4 em 4 anos. As inscrições já estão disponíveis desde o dia 8 de abril até o dia 3 de maio. O candidato que tiver interesse em participar tem os requisitos aí. Ele precisa de ser uma pessoa idônea, precisa ter comprovado que concluiu o ensino médio, ter mais de 21 anos. Ele precisa de ter um comprovante de água ou luz que ele reside no município de 5 anos ou mais e precisa de um comprovante que tem experiência em lidar com crianças e adolescentes. Quem são geralmente esse pessoal? Professores, diretores, especialistas, enfermeiros, conselheiros, pessoas ligadas a igrejas que realizam trabalhos. Então, ele precisa de comprovar isso com uma declaração da própria comunidade ali que tenha que favoreça isso para ele. Entendi. Ele tem que ter uma procedência, né? Precisa de ter uma procedência. Não é qualquer pessoa que vai ser conselheiro tutelar. Não é qualquer pessoa. Ele precisa de ter essa disponibilidade. É um cargo exclusivo, ele não pode conciliar esse cargo com outro cargo. Ele não tem vínculo, ele cumpre o mandato de 4 anos e depois ele não tem vínculo trabalhativo. Entendi. E quando ele está trabalhando, ele recebe da prefeitura? Ele é funcionário municipal, servidor municipal? Ele responde ao município as declarações dele, mas tem o CMDCA que ajuda a orientar esse conselho tutelar, mas ele será um funcionário vinculado ali durante o período de trabalho dele. Entendi. Durante os 4 anos. Agora, tem que ter mais de 21 anos. Precisa ter mais de 21 anos. E tem uma idade limite? Olha, nós no edital não fala de uma idade limite, mas fala sim dessa disponibilidade desse lado psicológico, porque essa prova ela vai acontecer em 4 etapas, né? A inscrição, ele vai fazer uma prova escrita, ele vai fazer um teste psicológico e no final, depois, ele vai então ter uma eleição. Então, se ele passar por todas essas etapas, o edital não diz o limite máximo de idade. Quer dizer que a pessoa tem que, inclusive, fazer uma campanha, como se fosse um candidato a vereador, a pede votos e tudo mais. Sim, tem essa etapa, tem os regulamentos que constam todos no edital, mas isso é possível. Entendi. E aí as pessoas não são obrigadas a votar, como uma eleição comum, elas saem de casa para votar naquele candidato. E esses votantes são pessoas que o fazem voluntariamente. Sim, e o eleitor não pode votar em mais de um. Então, ele vai sair de casa já com seu candidato definido. E aonde que acontece essa votação? Essas inscrições, a inscrição acontece no protocolo da prefeitura e o local adequado ainda está por definir. O CMDCA estará acompanhando todo esse processo, mas esse local nós não temos definido. É importante o candidato ir acompanhando o processo
para ter definido o local onde ocorrerá. Entendi. Agora, qual que é o salário de um conselheiro tutelar? Consta que o salário de um conselheiro é 2 vezes o menor salário pago no município. Então, se o menor salário pago no município for um salário mínimo... Isso diz o edital que ele terá 2 vezes esse salário. Entendi. E o horário de trabalho do conselheiro? É 40 horas semanais, tendo ele que renunciar qualquer outro cargo se ele estiver realmente interessado neste cargo de conselheiro. Ele, por exemplo, se ele for proprietário de um estabelecimento comercial, ele for um lojista, ele não pode ser conselheiro tutelar. Ele já tem um trabalho. Ele tem que cumprir as 40 horas dele exclusivamente para o Mas se ele tiver um outro emprego, um outro, por exemplo, uma loja, ele pode ser um conselheiro tutelar? No edital não diz que ele não pode. Entendi. Não diz que ele não pode, mas ele precisa de ser exclusivamente para o conselho. Depois que ele cumpriu as 40 horas dele semanais, ele vai para a loja dele. Ele não pode ter um outro vínculo empregativo. Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho do conselho tutelar, então. Para que existe o conselho tutelar? Qual que é o objetivo desse conselho? Então, na verdade, o conselho tutelar, ele está disponibilizado para fazer cumprir no município os direitos da criança e do adolescente que estão lá no ECA, que é a Lei 1068, criada em 1990. Então, o Conselho está para fazer cumprir essa lei. E não é fácil ser conselheiro, né? E não é fácil ser conselheiro. Vocês mesmos passaram um perrengue esses dias aqui em Andradas, né? Porque as situações, elas acontecem e a sociedade cobra. Sim, não é verdade? Muitas vezes foge do possível para o conselheiro. Foge das mãos que ele possa resolver algumas situações. Uhum. Aqui em Andradas a gente vê muito menor na rua consumindo drogas e bebidas alcoólicas em bares e durante as madrugadas. E as pessoas perguntam por que o Conselho Tutelar não intervém nessa situação. O que pode ser dito a esse respeito? Então, precisa chegar esses casos até o Conselho. E o Conselho pode agir até um certo limite. Quando encerrar o limite que o Conselho pode agir, aí foge das mãos do Conselho e deve ser, então, encaminhado a outro setor e não mais o Conselho. O Conselho tem aquela função de aconselhar, de acompanhar o menino, de acompanhar essa criança, preservando a ela todos os direitos que constam no ECA. Entendi. Depois é com a Justiça. Depois é com a Justiça. Tá bom. Nós estamos conversando com Maria Gersi Tonholo, né? Ela é a atual vice-presidente do Conselho Tutelar de Andradas. Veio aqui para dar essas informações a respeito do Conselho Tutelar. Maria Gersi, você vai tentar a reeleição? Olha, eu já uma vez quis, mas um regulamento que consta no edital é que o conselheiro não pode. Se ele for tentar, ele tem que renunciar ao cargo. E eu tenho já um cargo efetivo, eu sou supervisora pedagógica, então eu gostaria muito, mas eu vou continuar acompanhando de perto, mas não vou tentar esta prova. Querendo muito, eu acredito que seria uma realização pessoal, mas não é este momento, talvez futuramente. Tá bom. Então, parabéns pelo seu trabalho no Conselho Tutelar. Das outras companheiras suas também, suas amigas, são quantas no total? Então, nós temos o grupo lá do CMDCA. Agora, conselheiros, terão 5 conselheiros, que serão os regentes, os titulares, e 5 suplentes. Então, ficarão ali no total de 10 conselheiros, disponíveis ali para substituir a vaga do titular. Os 5 e 5 assumirão a vaga. Tá bom. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço a todos e que todos tenham muito sucesso nesta prova e que realmente possam estar trabalhando realmente
em proteção à nossa criança, ao nosso adolescente andradense. Tá bom. Então, relembrando, já estão abertas as inscrições, não é, para essas vagas do Conselho Tutelar de Andradas. As pessoas têm até o dia 3 de maio, né, para comparecer, se inscrever, e no site da prefeitura está o edital completo. Sim. Então, correto. a inscrição é feita na própria prefeitura. É feito ali no protocolo e tem assim uma documentação que será exigida. Então, a pessoa que tiver interesse já deve providenciar esses documentos. E nós queremos que realmente esse trabalho seja para somar esforços para resgatar os nossos meninos e dar a eles o que está proposto lá no ECA, que é o direito de uma vida feliz, o direito de aprendizagem, o direito de família, o direito de dignidade. É verdade. As crianças merecem tudo isso e muito mais, né? Merecem. São anjos, né? São anjos. Tá bom. Até a próxima. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada.